Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Obesidade em Foco, Conversa com Especialista. Nesse episódio eu recebo o colega ortopedista, Dr. Juliano Silva. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por trazer o seu ponto de vista a esse debate relacionado à obesidade. Muito obrigado, Advis. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente ter esse espaço e é uma honra também participar do teu programa. A gente tem acompanhado bastante, apesar de poucos episódios, tem visto a repercussão importante que isso tem dado. E de um tema tão importante, né, e tão relevante e tão interligado com a obesidade como é a osteoartrose. Então, estamos à disposição. Doutor Juliano, a gente sabe que a artrose é uma condição muito comum nos indivíduos que estão com sobrepeso e com obesidade. Isso deve-se apenas à questão de sobrecarga mecânica ou existem outros fatores inflamatórios que também podem estar associados? Sim, acho que é bem interessante a gente começar por esse assunto dessa forma, porque durante muito tempo, né, a osteoartrose continua ainda sendo muito prevalente e relevante nos pacientes. Mas a causa principal, que há um tempo atrás vinha se estabelecendo como uma causa exclusivamente mecânica ou do próprio envelhecimento, acabou nos últimos anos sendo, de certa forma, caindo por terra, porque a gente começou a observar que os fatores inflamatórios, e aí a gente começa a entrar na questão da obesidade, são fatores extremamente importantes para o início do desenvolvimento da doença e também para a sua cronicidade. Então, os fatores mecânicos, eles têm sim a sua importância, mas não tão grande quanto se imaginava que fosse até um tempo atrás. E aí surge as síndromes metabólicas, né? Onde a obesidade acaba entrando como um dos principais fatores. Exato. Então, a gente sabe que quanto maior o índice de adiposidade do indivíduo, né? Quanto mais gordura corporal esse indivíduo tem, maior a produção de principalmente as que a gente conhece como interleucinas, né, que são substâncias pró-inflamatórias, e isso realmente aumenta o risco de condições inflamatórias, né, dentre elas aí essas associadas na parte da questão articular. Eu costumo dizer para os pacientes muitas vezes que o seu joelho ou o seu quadril, ele está dentro do teu corpo. Perfeito. Então, tudo aquilo que acontece no corpo, ele vai acabar refletindo na articulação. E foi muito bom tu tocar no assunto da questão da adiposidade, né? Porque, como tu bem sabe, isso acaba se tornando um órgão endócrino, né? Perfeito. É um órgão que acaba produzindo hormônios e substâncias, no caso da osteoartrose, pró-inflamatórias, como a interleucina, e isso acaba alterando o meio articular, que é composto de, basicamente, cartilagem, que é a principal substância ou estrutura da articulação, mas que é nutrida por um líquido sinovial, que é uma espécie de plasma, um sangue filtrado, digamos assim, onde ali tem todas as proteínas e as nutrientes que a cartilagem necessita para sobreviver e para manter a sua vitalidade. E a obesidade e a síndrome metabólica entra diretamente alterando o aspecto e a morfologia e as características de vitalidade desse líquido sinovial. E é por aí que a doença começa a se estabelecer, porque se a cartilagem precisa de um líquido saudável e a obesidade e a síndrome metabólica altera esse líquido, automaticamente a cartilagem vai perder sua principal fonte de nutrientes, né? E aí começa a se desenvolver, né, a osteoartrose. Interessante. E aí o peso em excesso acaba servindo como fator coadjuvante. Exatamente. Para fazer com que essa condição progrida. Por isso que a gente não exclui totalmente a questão mecânica. Obviamente que o peso continua influenciando. Mas juntamente com esse fator que fragiliza a cartilagem, aí sim o fator mecânico acaba tendo a sua importância. Excelente. Existe uma condição talvez até mais complexa, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Isso provavelmente é ainda pior, porque além do excesso de adiposidade, a gente tem uma tendência de redução da quantidade de musculatura do indivíduo, né, que a gente sabe que serve também como reforço para a articulação. Então,
Provavelmente, você pode falar melhor sobre isso, mas os indivíduos com obesidade sarcopênica têm uma tendência maior de desenvolver essas condições articulares. Exatamente, a gente acaba agregando um fator muito importante, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, associado muitas vezes à dinapenia, que é a falta de força muscular, e isso acaba diretamente influenciando desequilíbrio e sobrecarga sobre a articulação. E é isso que, associado aos fatores metabólicos que enfraquecem e fragilizam o condrócito, né, que é a célula especial da cartilagem, acaba induzindo a degeneração por aumento de sobrecarga. Ou seja, é um pacote completo, né? Fragiliza a estrutura e coloca mais carga em cima dela. Maravilha. Doutor, o excesso de peso também aumenta a sobrecarga, principalmente nas estruturas relacionadas à coluna, quadril e joelho, né? O que isso traz de complicações da parte articular para o indivíduo que está acima do peso? Eu acho que talvez uma principal questão que a gente pode linkar na questão do sobrepeso, talvez seja o próprio sedentarismo, que acaba trazendo a repercussão na musculatura, né? Então, hoje em dia, a gente sabe, através de estudos biomecânicos, que alguns músculos são mais importantes do que outros no aspecto de proteção articular e principalmente de equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de um paciente com obesidade, a gente começa a pensar também na questão da falta do exercício físico. E não só no exercício físico de uma forma geral para o emagrecimento, mas no exercício físico direcionado para a força muscular, ou seja, aquele exercício mais resistido, que é direcionado para o fortalecimento, do que hoje está muito em voga aí, né, nas academias e nos educadores físicos, e eu acho isso muito louvável, que é o sistema muscular do core, né? O que é core? Como se fosse o coração mesmo do nosso corpo, ou seja, é o grupo muscular que protege o eixo axial do nosso corpo e que repercute diretamente nas articulações inferiores, como o quadril e o joelho, que são aquelas mais acometidas do ponto de vista de osteoartrose, de desgaste. Então, o fortalecimento do core hoje está muito relacionado à proteção articular. Então, do ponto de vista da obesidade, da gente reduzir, né, o tecido adiposo, mas também dar atenção para a sarcopenia, o exercício físico direcionado para o core, ele traz um benefício nos dois pontos, na redução da adiposidade, do consumo energético e principalmente no ganho de massa muscular. Maravilha. A prática do exercício físico resistido durante o processo de emagrecimento é fundamental, é inegociável, como você bem colocou. A gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente com esses novos medicamentos que a gente utiliza hoje no consultório, as famosas canetinhas, né? A gente sabe que umas menos, outras mais, mas existe sim, é real, uma tendência de perda de massa muscular, né, durante o processo de emagrecimento, naquele indivíduo que usa, mas não faz exercício físico, né? E aí a gente pode acabar, se esse indivíduo não faz tudo certinho, ele pode acabar se prejudicando muito, porque aí ele não preserva a massa muscular que ele tem, ele acaba perdendo mais massa muscular, ele resolve a questão da sobrecarga mecânica, sim, mas ele não resolve a questão da inflamação, porque ele vai estar mais magro, mas ainda com excesso de gordura e pouca massa muscular. Isso de forma nenhuma é saudável, Exatamente. Né? Então a gente sempre defende o exercício físico junto com o processo de emagrecimento. Exatamente. E quando esse exercício ele é direcionado para esse grupamento muscular, obviamente não só para esse grupamento, mas que tem assim uma atenção especial, a gente acaba tendo o benefício articular e, de certa forma, estagnando ou desacelerando o processo de desgaste que ocorria por causa da obesidade. Perfeito, a musculatura acaba servindo como reforço para aquela articulação, e aí você tira o peso, tem até aquela ideia de que para cada quilo de peso a mais são mais ou menos 4 quilos de carga em cima da articulação do joelho, né, que é o que costuma se dizer. Então, além do emagrecer, preservar a massa muscular com exercício direcionado, igual você está comentando, então é a saída para
ter uma boa saúde articular aí durante o processo de envelhecimento, né? Que é o que a gente quer. A gente quer envelhecer tendo independência. Exato. A gente pode aqui ficar muito tempo falando sobre os benefícios do exercício físico, não só em doenças endócrinas ou em doenças ortopédicas, osteomusculares, mas em até doenças neurológicas. Mas especificamente sobre esse assunto, a gente consegue literalmente prescrever como um tratamento, né, a atividade física. Eu costumo dizer para os pacientes que sim, é como se fosse um remédio que a senhora vai tomar, que a senhora vai tomar todos os dias, é o exercício físico direcionado. Então, está mais do que provado que isso é a saída. Maravilha. Doutor, uma queixa também muito comum no consultório do paciente que está com sobrepeso e obesidade é a questão de dores na coluna, né? Essas dores na coluna, elas são variáveis, desde a coluna cervical até a lombar. E como que o ortopedista enxerga isso? Qual a relação? Então, é a sobrecarga mecânica, são os mecanismos inflamatórios ou a questão postural tem uma importância grande aqui também? Uhum. Bom, sem dúvida nenhuma, a queixa mais prevalente nos consultórios ortopédicos é dor na coluna, né? E tem, como tu bem falaste, tem vários motivos, assim, várias conexões, podemos dizer assim. Então a coluna ela é um órgão que, apesar de ser ósseo, ela depende muito de outros tecidos, né? Tendões, fáscias, que são uma espécie de uma capinha que tem ao redor do músculo, a própria musculatura. E aí entra a questão da má posição, né? Tanto no trabalho quanto na escola, no dia a dia, que acaba sobrecarregando essas estruturas. Associado a isso, no nosso caso, a obesidade, a falta do exercício, vem tirando força dessa musculatura paravertebral, que é a musculatura que está ao redor da coluna e que é responsável por sustentá-la, né, de uma forma mais específica, assim. Então a dor na coluna ela tem esse critério do exercício físico, mas algumas coisas no dia a dia podem ajudar. Poxa, eu trabalho num escritório, eu fico muito tempo sentado. Nada impede de que a cada 10, 15 minutos tu faça uma mudança de posição, levante, procure, ao invés de delegar uma função, ir até o outro lugar, já funciona como uma caminhada. A grande questão é descontinuar o movimento contínuo, né? E a gente entra um pouco no assunto de uma doença que está muito em voga nos nossos dias de hoje, que é o uso das telas, né? Tanto do computador quanto do celular. Então a gente acaba gerando um braço de alavanca na região posterior da coluna cervical pelo próprio peso da cabeça. Existe até uma descrição já dessa doença, né? Que nos Estados Unidos e no Reino Unido foi descrita e chamada como text neck, né, que é a doença do pescoço, pode-se de uma forma mais grosseira fazer uma tradução, mas que justamente é isso, né, esse aumento do braço de alavanca, onde vai exacerbando a força que a musculatura dorsal é capaz de sustentar a própria cabeça, e isso vai gerando dor cervical, gera alterações do sono muitas vezes, pode desenvolver bruxismo noturno, e muitas vezes se passar como uma hérnia de disco. Poxa, é uma doença que é uma dor que não passa, que não melhora com nada, mas a continuidade, né, da posição errônea do dia a dia é o que acaba perpetuando mais a doença. Então é isso, vou usar o celular, ótimo, se puder colocar num pedestal, melhor, o pescoço já está na mesma altura, a cabeça na mesma altura do pescoço, ou descontinuar, vou olhar um pouquinho, daqui a pouco eu vou largar, vou parar, vou mudar a posição. Acho que pequenas coisas assim do dia a dia já podem ajudar bastante. É o que faz a diferença, né? Boas escolhas no dia a dia e a informação, né? A gente tem informação de que isso pode acontecer, porque é algo que pouco se comenta também. Muito se fala da questão do celular, realmente relacionada à questão de sono, de saúde mental e tudo mais, mas esse ponto de vista que você traz aqui, ortopédico, né? Essa questão realmente, a gente parar para pensar, geralmente a gente fica numa posição mais encurvada para olhar a tela do celular, pouco provável que você coloque num campo de visão assim mais reto, né? Importante esse ponto de vista, que as pessoas saibam que essa condição existe e que o tratamento não necessariamente é com uma medicação, são com mudanças de hábitos, de escolhas no dia a dia. Né? Exatamente, eu sempre vejo as mudanças de hábito como um tratamento mais saudável do que o medicamentoso, né?
Porque, Perfeito. obviamente, as medicações elas vão aliviar os sintomas, mas dificilmente elas vão tratar a causa do problema. E o tratamento da causa do problema também pode aliviar os sintomas, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, porém de uma forma definitiva, diferente do que a medicação pode trazer. Então, acho que a visão é mais ou menos essa. É exatamente isso que eu acredito. A mudança no estilo de vida é sempre fundamental em qualquer tratamento que a gente vá iniciar, né? Doutor, quando a gente fala em questão de cirurgia, estar acima do peso a gente já sabe que é um desafio, né? Mas e relacionado à questão específica de cirurgias ortopédicas, quais as principais dificuldades técnicas e riscos que existem em um indivíduo que está acima do peso passar por um procedimento cirúrgico? Exato. A gente pode falar de riscos inerentes ao procedimento e riscos relacionados ao processo de reabilitação e recuperação cirúrgica, né? Obviamente que, retomando aquela ideia do órgão endocrinológico que altera as funções do corpo como um todo, não tem como a gente deixar de falar do procedimento cirúrgico, que acaba sendo um trauma e que exige muitas vezes do organismo uma certa reserva nutricional que muitas vezes o paciente obeso não tem. Isso pode influenciar no processo de cicatrização, no processo de recuperação dos tecidos, aumentando muitas vezes o risco de uma infecção cirúrgica, né, por questões de ordem metabólica e de desequilíbrio, propiciando o crescimento da bactéria. Então, é muito importante entender a obesidade no processo especificamente da cirurgia, que isso pode ter uma influência direta no resultado cirúrgico. A gente não pode, como ortopedista, tem que ter muito cuidado e responsabilidade em não vender uma ideia de que a prótese é a solução da sua vida, para que a dor que o senhor teve durante 10, 20 anos vai se resolver em 1, 2 horas de cirurgia. Toda a bagagem, né, nutricional e endocrinológica vai chegar junto da cirurgia. E muitas vezes isso pode atuar como um fator determinante de mudança do prognóstico cirúrgico, do que aquele paciente que a gente consegue trabalhar um pouco previamente, melhorando a condição nutricional, diminuindo a adiposidade, né, o tecido gorduroso, melhorando o resultado cirúrgico e, inclusive, a reabilitação. E aí sim, trazendo uma mudança num paradigma cirúrgico de um fator que poderia ser um complicador, ou seja, eu já venho com uma dor, eu faço uma cirurgia numa condição nutricional ruim, eu tenho a tendência de ter um prognóstico ruim e aquela dor que eu tinha acabar se tornando um outro problema, né, piorar, ou não, entender o processo cirúrgico eletivo, porque a prótese nada mais é do que uma cirurgia eletiva, né, onde a gente pode e deve se preparar para a cirurgia e ter um resultado melhor do ponto de vista nutricional, evitando as infecções, dando uma condição melhor para o fisioterapeuta poder trabalhar e recuperar a musculatura. Então, a prótese, eu costumo dizer para os pacientes que nós vamos trocar a roda do carro que está desgastada. Agora, se o motor não estiver funcionando, que é o músculo, não vai resolver nada. Essas alusões assim são importantes para a gente poder enxergar e entender realmente o que isso vai repercutir num tratamento cirúrgico. Ótimo, sem contar na questão de todas as outras comorbidades que já podem estar presentes no indivíduo com obesidade, né? Com certeza. Aqui a gente está falando, você colocou muito bem, o risco apenas inerente ao processo cirúrgico, né? Seria naquele indivíduo que não tem nenhuma outra condição de saúde. Mas como tu bem colocou, vamos supor que esse indivíduo é um indivíduo hipertenso, diabético, né? Que tem outras comorbidades. A gente sabe que o próprio procedimento cirúrgico, né, vai demandar ali um cuidado maior de todas essas condições para melhorar o processo de recuperação ali no pós-cirúrgico, né? Juliano, mais uma vez, muito obrigado por trazer o teu conhecimento, a tua experiência aqui como ortopedista, né, nesse episódio, tá? Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem acesso a essa informação, uma informação de altíssimo valor. Te agradeço pela disponibilidade mais uma vez, viu? Eu que agradeço por estar aqui hoje no Obesidade em Foco, tratando especificamente da parte ortopédica, um assunto tão relevante, tão importante relacionado à obesidade. Esperamos mudar a vida dos pacientes, né? Que isso possa servir de incentivo e servir de informação.
e estou à disposição para outras oportunidades. Excelente. Lembrando que todas as informações contidas nesse episódio são meramente para educação em saúde. De forma nenhuma substitui uma consulta com um especialista.